Como evitar a falta de dinheiro na empresa com o controle financeiro? Como que o controle financeiro pode ajudar na sua gestão para que você não tenha falta de dinheiro no caixa da sua empresa? Bom, primeiro, a falta de dinheiro ela pode ser causada por vários fatores, né? E a maioria desses fatores vai estar relacionada com as atividades do dia a dia da sua empresa. Então, vai estar relacionado com os eventos financeiros. Por isso que o controle financeiro é um forte aliado para que você possa entender a movimentação do dia a dia, os seus processos de trabalho e a partir daí começar a ver quais são os erros, quais são os problemas para corrigir, né? É claro que pode acontecer alguns problemas também que fogem ali do dia a dia, alguns desvios, alguns problemas, vamos dizer assim, que não são corretos, né, que você vai precisar corrigir. Mesmo assim, o controle financeiro vai identificar, porque se a conta não bate, vamos dizer assim, algum desvio, alguma coisa está acontecendo, né? Mas, em geral, o que é comum a gente ver nas pequenas empresas? Que a falta de dinheiro está muito relacionada, está muito ligada na tomada de decisão do processo de comercialização como um todo. E isso vale para a empresa varejista, para uma indústria ou para uma prestadora de serviço. E como que o controle financeiro pode ajudar nesse processo? Primeira coisa, se você tem um registro de todos os eventos, né, que acontecem na sua empresa, se você realmente tem informação, tem controle da sua movimentação de estoque, das suas contas a pagar e contas pagas, das suas contas a receber e recebidas, da movimentação do caixa, você consegue entender como que as coisas acontecem na sua empresa e você tem o histórico também de como que as coisas acontecem. Isso serve de base para que você possa entender a necessidade, né, da empresa para que ela possa funcionar. Como que é essa necessidade? Como que você vai fazer compras? Como que você vai assumir contas a pagar? Como que você vai negociar prazos, né? Como que você vai trabalhar com os recursos da empresa como um todo. E até também pensar e planejar os investimentos que são necessários, né? Então, o controle de todos os eventos é o primeiro passo que vai te ajudar a olhar, né, o ciclo de trabalhos da empresa para que você possa tomar decisão. A partir do momento que você tem tudo controlado, que você tem essas informações, o que é importante fazer? Analisar o desempenho da empresa. E analisar o desempenho é realmente parar para olhar os números, né? Olhar as variações, olhar a movimentação, como que as coisas aconteceram de um período para o outro, da primeira semana para a segunda semana do mês, a terceira e assim sucessivamente, qual a movimentação que teve no mês anterior, no mês em andamento e principalmente o que tem de previsão para o mês seguinte. Então, essa análise de desempenho ela vai permitir entender como que está a evolução da sua empresa em relação à gestão de contas, né, contas a pagar e receber, em relação à movimentação de caixa e também a gestão de estoque para quem trabalha com mercadorias. Entendendo isso, entendendo esse fluxo, você vai ter mais assertividade na hora de fazer os compromissos, né, na hora de assumir os compromissos financeiros, principalmente com fornecedores e também com a equipe como um todo, né? Então é importante ter esses dados, ter essas informações para que você possa gerenciar essa dinâmica do que está acontecendo com o que você pretende criar de estratégia na empresa. Então, essa análise do desempenho, ela vai te dar segurança na hora de tomar decisão. E o que não pode acontecer? Se você tem uma gestão onde você fica focado, por exemplo, nas vendas ou em compras e você vai fazer a sua movimentação, seus pedidos de mercadoria, seu atendimento ao cliente com base na sua experiência, sem linkar isso à sua capacidade de pagamento, pode acontecer falta de dinheiro no caixa, né? Porque o que acontece na empresa, eu costumo dizer que o fluxo de caixa ele não é uma coisa intuitiva, o fluxo de caixa ele
apesar de ele ser simples, porque você controla entradas e saídas do caixa e vê isso na linha do tempo, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele não pode ser intuitivo. Ou seja, se você faz pela uma análise de cabeça, por uma análise mental apenas, as chances de errar são maiores. Então, parar para analisar o desempenho antes de assumir compromisso é importante. E também parar para analisar o desempenho para ver se aquilo que estava previsto aconteceu. Será que os recebimentos que estavam previstos ocorreram? Será que o que estava previsto nas datas de entrada de caixa foi conforme o previsto? O que aconteceu é realmente aquilo que estava previsto? Então, ponderar esses detalhes vai dar mais dados, vai dar mais informações para que você defina como que vai assumir os compromissos a partir de agora, né? Para que não falte dinheiro. E também um terceiro ponto importante, quer dizer, o primeiro, fazer o controle financeiro para ter informações. Segundo, parar para analisar as informações que o controle financeiro vai disponibilizar. E o terceiro ponto é fazer o fluxo de caixa de fato, não o fluxo de caixa intuitivo, como eu disse. E o que é fazer o fluxo de caixa de fato? É realmente colocar todas as informações no caixa, né? Colocar as informações na movimentação de caixa. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante, porque o fluxo de caixa daquilo que já aconteceu na empresa é importante olhar, analisar, e ele vai servir de base, porque o histórico é importante para servir de base para decidir o que vai acontecer na sequência, né? O que vai acontecer no próximo mês, no próximo trimestre, semestre e assim por diante. Mas o que é mais importante é fazer o fluxo de caixa dos eventos que ainda não foram concretizados, ou seja, o fluxo de caixa futuro, onde você vai poder pontuar todas as obrigações assumidas de contas a pagar, sejam elas despesas operacionais e custo, e também obrigações em relação aos investimentos, ou então aquilo que você tem para receber, né, da empresa, aquilo que você tem de contas a receber, que vai te dar o fôlego, e mais a previsão de vendas à vista, que é pelo histórico da empresa. Então imagina, se você consegue montar esse fluxo de caixa futuro, você já tem uma previsão para saber quais são os dias da semana e do mês que você vai ter dificuldade de dinheiro em caixa, que vai faltar dinheiro em caixa. Se você sabe disso antes, você pode tomar alguma medida, você pode desenvolver alguma ação, alguma negociação, alguma renegociação de prazo, fazer alguma ação para que você ou tenha o dinheiro disponível naquela data, ou então que aquele compromisso seja transferido por uma data que você vai ter dinheiro em caixa, né? Então, fazer o fluxo de caixa é um terceiro ponto importante para evitar que falte dinheiro em caixa. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta do controle financeiro. Quer dizer, o controle financeiro ele controla a movimentação do dia a dia e ele fornece dados, ele dá o relatório de fluxo de caixa para que você possa olhar, analisar, considerando o histórico e considerando o que vai acontecer no futuro, né? Então esse é o terceiro ponto. E depois, um item importante é analisar a necessidade de capital de giro da empresa. Eu sei que às vezes falar de capital de giro para o pequeno negócio parece uma coisa tão assim diferente, né? Até, meu Deus, será que isso cabe aqui no meu negócio? Como que eu vou fazer uma análise de capital de giro? Meu negócio é pequeno, eu controlo as atividades. Analisar o capital de giro é entender como é que a sua empresa trabalha o ciclo financeiro. E o que é isso? Qual que é a sua capacidade de pagamento de contas e qual que é a sua capacidade de recebimento de contas? Como que você faz essa comparação? Hoje, a capacidade da sua empresa, ela está atendendo às necessidades ou você precisa fazer algum ajuste? Porque às vezes a empresa assume compromisso contando com vendas que ainda não aconteceram. E aí qualquer mudança no volume de vendas, o comportamento do cliente ou até no cenário econômico e as vendas não acontecem, aparece um rombo, né? Vai haver uma necessidade de caixa e não tem o caixa disponível. Então, analisar o capital de giro é fazer esse encontro de contas mesmo, é parar para pensar o que você tem de dias, né? A partir do momento que você compra do seu fornecedor, quanto tempo você tem até pagar esse valor de mercadoria e realmente ter a mercadoria disponível ali para o cliente
comprar. Depois que o cliente compra, quanto tempo demora para você receber o valor do cliente total para que você possa manter o giro econômico da empresa? Muitas vezes a empresa ela faz a compra e ela já faz vários desembolsos financeiros, né? E até que a mercadoria chegue e fique disponível para venda, já houve pagamento, já houve desembolso, sem contar o custo fixo do negócio. E aí vende parcelado, e aí até receber os valores parcelados para ter dinheiro em caixa, para cobrir o dinheiro que já foi gasto para aquisição de mercadoria ou até para pagar pessoas e funcionários. Então, há um tempo aí necessário, né, para que tudo seja liquidado. E é nesse tempo que vai definir qual é o capital necessário para o negócio funcionar. Então, entender esse capital de giro vai fazer com que você tenha uma previsão de como negociar, né, os novos prazos e criar estratégia também. Eu costumo dizer que o capital de giro é estratégia de negócio. Ele não é só um cálculo contábil, um cálculo administrativo financeiro. Ele é realmente um aliado para criar estratégia de negócio. Então, esse é um outro ponto que ajuda a ter um controle, né, da gestão para que você tenha dinheiro em caixa. Então, o que é importante pensar na gestão do caixa é como que a movimentação de caixa está acontecendo, mas também como que o negócio se comporta enquanto prazos. Porque isso vai ditar para você, vai esclarecer para você qual que é a necessidade de você ter dinheiro em caixa para fazer os pagamentos, para fazer as obrigações, para cumprir as obrigações financeiras do seu negócio. E não faltar dinheiro em caixa. Porque o estresse de faltar dinheiro em caixa, o estresse de não ter dinheiro para pagar as contas, normalmente leva o empresário a captar recurso fora do negócio, né? Então, o que é isso? Utiliza limite de banco ou pega recursos, né? Pega dinheiro dos sócios ou de terceiros para poder cumprir as obrigações daquele período, para que realmente a empresa continue com o seu funcionamento. E aí não é interessante porque uma coisa importante que temos que pensar é que se a empresa pegou um dinheiro emprestado, esse empréstimo ele vai gerar juros. Se tem juros, os juros vai sair do lucro, não tem outra forma, né, de cobrir isso. Então, ou seja, você já tem o custo do seu negócio, você já tem o custo de funcionamento. E aí você ainda vai ter mais um custo de capital, quer dizer, o que está movendo a sua empresa é o capital externo, é o capital de terceiro. Isso indica que tem coisas erradas, né? Tem coisas que precisam ser ajustadas na movimentação no dia a dia, seja no custo operacional, seja na estratégia de negócio, seja na estratégia de mercado. Então, vai ser possível visualizar quais são os pontos vulneráveis que precisam de mais atenção, porque a necessidade de capital, ela é uma premissa para o negócio trabalhar bem e gerar os recursos necessários. Agora, como que esse capital está sendo disponibilizado? O próprio negócio está girando esse capital? A empresa ela é sustentável enquanto giro econômico? O que você compra e vende, a entrada de caixa, a geração de lucro está cobrindo o funcionamento do negócio, ou você tem necessidade de captar recursos de terceiros, seja empréstimos de banco, empréstimos de terceiro, uso de limite bancário, ou você ainda aplica capital seu ou da família no negócio? Como que isso está acontecendo? Então, colocar isso tudo no papel e encontrar essas informações, né, de entradas e saídas, e analisar isso do que já ocorreu nos últimos meses, por exemplo, os últimos 3 meses, e analisar também o que tem de previsão para o próximo mês ou até para os próximos 3 meses, vai mostrar quais são os pontos importantes, quais são os pontos de atenção que você precisa trabalhar, né, quais são os pontos que você precisa melhorar para que tenha um resultado mais positivo, mas principalmente que não falte dinheiro em caixa. Porque o dinheiro em caixa significa liquidez, que é a capacidade que a empresa tem de pagar contas, é a capacidade que a empresa tem de manter o fluxo de atividades do negócio. Então, pensar nesse fluxo, você precisa de informação para tomar de decisão. Então,
O que é importante é ter dados concretos, dados realmente consolidados, que vai fazer com que você entenda essa movimentação que está acontecendo, de capacidade de entrada de dinheiro que está acontecendo, de compromissos assumidos para pagamentos, né, com terceiros, seja para funcionamento do negócio ou até compromissos assumidos de investimento, ok? Bom, essas são as dicas básicas para você fazer o controle financeiro, né, para que você tenha mais controle do caixa. O que eu quero deixar bem claro é que o controle financeiro ele vai ser um instrumento, é um aliado para ajudar a evitar a falta de dinheiro. Agora, a falta de dinheiro ou não vai depender da tomada de decisão que você, empresário, vai ter com base nessas informações. Então, o controle financeiro é o seu aliado para que você possa definir as estratégias de negócio para que você tenha condições de pagar contas, né, tenha liquidez e também tenha lucratividade, porque o negócio tem como objetivo também gerar lucro, né? Então é isso, espero ter ajudado com essas dicas, né, para colocar em funcionamento aí no seu dia a dia. São dicas, uma dica simples, prática, e estou à disposição para esclarecer dúvidas, né, para contribuir para o desempenho do seu negócio, para que você realmente tenha controles bem organizados, bem estruturados e principalmente que tenha bons resultados, ok? Até o próximo vídeo, até a próxima live.